Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Vídeo de quinta-feira no ar. E o vídeo de hoje é falando sobre a partida de daqui a pouco entre Palmeiras e Cerro Porteño. As duas equipes se enfrentam hoje às 9 horas da noite no estádio do Morumbi. Hoje não é no Allianz Parque devido aos shows que estão programados para o estádio do Palmeiras. O Verdão leva esse jogo para a casa do São Paulo, estádio do Morumbi, um estádio maior com uma capacidade de quase 20 mil torcedores a mais que o do Palmeiras. Pode ter casa cheia. Até o momento, a parcial de ingressos não mostra que o Morumbi estará lotado, porém, quem sabe nas últimas horas a torcida do Palmeiras compre o restante dos ingressos e ultrapasse a marca de 50 mil pessoas, o que eu acho um pouquinho complicado pela quantidade vendida até agora. Antes de mais nada, aquele recado de sempre, para não esquecer, se inscreva no canal, curta o conteúdo, ajude, tá bom? Se você gosta do vídeo, dá aquele like, aquela inscrição, que é muito importante para o desenvolvimento do projeto. E o confronto é contra os paraguaios do Cerro Porteño. Cerro Porteño que vem tendo um bom início de temporada em 2023, os 4 primeiros meses, bons meses de futebol para o lado do Cerro Porteño. Então é um adversário que pode impor dificuldades ao Palmeiras, porém os últimos confrontos o Palmeiras sobrou contra os paraguaios. O Palmeiras estreou com derrota na Libertadores, o primeiro jogo lá na Bolívia perdeu de 3-1 contra o Bolívar, enquanto o Cerro venceu em casa o Barcelona de Guayaquil por 2-1. Então, situações opostas na primeira rodada da Libertadores da América. Palmeiras, que além de precisar dessa vitória de todas as maneiras, o Palmeiras se perde 2 jogos, se acontece uma catástrofe, o Palmeiras perde o jogo de hoje, a situação complica, porque o Cerro vai para 6, dependendo do resultado da partida entre Bolívar e Barcelona, o Bolívar pode chegar a 6 pontos. Então fica bem mais difícil, o Palmeiras tem que correr numa subida, óbvio que é possível o Palmeiras alcançar em caso de derrota hoje, que eu acho bem difícil, mas fica bem complicada e delicada a situação do Palmeiras. O Palmeiras que tem alguns desfalques para o confronto de hoje, alguns eu estou sendo modesto, porque são vários. Murilo e Jailson estão suspensos e não jogam na partida de hoje, e Atuesta, Bruno Tabata, Rony, Rafael Veiga e Mike estão em recuperação de lesões e não estão à disposição do treinador Abel Ferreira. Apesar dessas más notícias, tem uma boa notícia. No meio dessas notícias ruins, tem uma boa. O Piquerez está de volta. O lateral esquerdo uruguaio do Verdão se lesionou no primeiro jogo da final do Paulistão, treinou durante toda essa semana e é um reforço certo para o confronto de hoje. Piquerez, e as informações que chegaram é que o Piquerez será titular. Vanderlan, que oscila bastante, é um jovem jogador promissor, porém jovem, irá para o banco de reservas e o Piquerez assumirá novamente a titularidade na lateral esquerda. Até o momento, 34 mil ingressos foram vendidos, então um público abaixo até do que eu esperava. O Palmeiras, o primeiro jogo em casa, pode acontecer até lá, mas a última parcial é de 34 mil. Eu imaginava um público de cerca de 50 mil torcedores no estádio do Morumbi. Mas até lá, o Palmeiras pode alcançar essa marca, mas em menos de 24 horas alcançar isso, eu acho um pouquinho complicado. Palmeiras e Cerro têm um histórico longo em Libertadores, são 12 partidas entre as equipes, com 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 2 vitórias do Cerro. Amplo retrospecto do Palmeiras, e ano passado, 2 confrontos pelas oitavas de final. E o Palmeiras sobrou nesses 2 confrontos. 3-0 no jogo lá no Paraguai e 5-0 no jogo aqui no Allianz Parque. Não tirou o pé, fez 3-0 no Paraguai, podia entrar mais tranquilo, podia entrar com o freio de mão puxado, se preservando, mas não. Meteu 5-0, sobrou, e no geral, né, no placar geral, 8-0 para o Palmeiras.
Cerro Porteño nessa temporada tem 18 partidas disputadas, tem 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Cerro está muito bem nesse início de temporada. O Cerro que entrou na Libertadores, na pré-Libertadores, eliminou o União Curicó e o Fortaleza. O Fortaleza é um adversário brasileiro bem complicado e o Cerro eliminou. E o Cerro está invicto nessa Libertadores. 5 jogos, 5 vitórias. Então, Cerro Porteño está bem na competição, está bem de uma maneira geral na sua temporada, mas o confronto hoje é muito difícil. É barra pesada aí para o Cerro Porteño. O Palmeiras vem com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Luan e Piquerez. Zé Rafael, Gabriel Menino e Arthur. 3 atacantes, Dudu, Hendrick e Flaco Lopes, que finalmente desencantou pelo lado do Verdão. E pelo Cerro Porteño, Jean, aquele mesmo, em São Paulo, Alberto Espínola, Pires da Mota, Eduardo Brock, ex-Cruzeiro, e Gabriel Baez. Essa linha defensiva do Cerro, Jean e São Paulo, Pires da Mota, ex-Flamengo, e Eduardo Brock, ex-Cruzeiro. Na meiuca, Brian Samúdio, Damian Bobadilha, Rafael Carrascal e Cláudio Aquino. A dupla de ataque com Robert Morales e Fernando Fernandes. Atenção aí o Palmeiras com o meio-campista Cláudio Aquino, argentino, bom jogador, vem fazendo uma boa temporada no Cerro Porteño e na Libertadores já marcou 2 gols, já deu passe para gol. É um cara muito perigoso, jogador experiente, tem mais de 30 anos já, mas está jogando muita bola pelo Cerro Porteño. Partida contra um adversário que, pelos números, mostra estar bem. O Cerro Porteño tem um bom cartão de visitas, tem um bom início de Libertadores, o que é muito importante. Venceu o Barcelona na estreia, que é um adversário bem complicado, bem chatinho. Vive atormentando os brasileiros e o Cerro venceu. Mas o Palmeiras é muito forte, mesmo com os desfalques mencionados. Tem o Arthur, a chegada do Arthur é muito importante para esse elenco do Verdão. Então, o Palmeiras, para mim, é favorito para esse jogo. O Jean viveu uma grande fase, o goleiro do Cerro Porteño, fechou o gol contra o Fortaleza, fechou o gol na estreia da Libertadores na fase de grupos. Mas o Palmeiras, com seu elenco já entrosado, muito bem treinado pelo Abel Ferreira, a força ofensiva de Dudu, o Hendrick, o Flaco Lopes, que desembestou agora a marcar gols. O Palmeiras é favorito diante da sua torcida também. Um fator muito importante para o Palmeiras é jogar em casa e com uma equipe entrosada. O retorno do Piquerez é muito importante, um cara que passa muita segurança e confiança para o lado esquerdo da defesa do Palmeiras. Então, tem aspectos positivos para o Palmeiras. O Palmeiras estreou bem no Campeonato Brasileiro. Pode não ter jogado o que esperavam, mas venceu, que é o que importa numa competição de 38 rodadas. Não é toda rodada que vai acabar dando show. E o Palmeiras, obviamente, estava com foco nesse jogo de Libertadores. Para mim, o Palmeiras faz 2-0 nesse primeiro jogo, já tira essa preocupação de ter perdido na estreia e já deixa todo o seu grupo embolado. Para mim, o Verdão é favorito, com essas informações, com o retorno do Piquerez, com o retrospecto aí com o Palmeiras sendo muito superior, e o Cerro Porteño que está invicto na Libertadores, mas até o momento não encarou um grande adversário como o Palmeiras. Eu acho que no Palmeiras vai ser a equipe que vai quebrar essa invencibilidade do Cerro, obviamente no Morumbi. O Palmeiras tem toda a força da sua torcida, conhece o gramado, joga muito mais que o Cerro, obviamente, e para mim, o Palmeiras leva melhor nesse confronto de hoje, às 9 horas da noite. Qual que é a sua opinião? Palmeiras ou Cerro? Quem leva melhor? Se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.